Bom dia, meus queridos, tudo bem? Que bom ver você aqui novamente. Essa aula aqui é só para a gente poder fazer uma revisão geral, para que você possa guardar, para que todas as vezes que você for estudar, você possa buscar essas informações aí, a fim de melhorar aí o seu conhecimento, tá bom? Então, na verdade, aqui, esse vídeo é sobre o movimento uniforme, então só uma revisãozinha aí, para que você possa entender cada vez melhor e a gente possa prosseguir aí, tá bom? Então, só lembrando aí a questão do movimento uniforme, qual a diferença para o movimento uniformemente variado, que a gente vai ver logo aqui na sequência. O movimento uniforme é aquele movimento que não há alteração de velocidade, ok? Então, todo movimento que não há alteração de velocidade ou que ela não é considerada é chamado de movimento uniforme, tá? Daí o nome, uniforme, ele se mantém constante. Então é o cálculo da velocidade constante, ou chamada velocidade média. Então, por exemplo, se um veículo ele percorre 700 km e ele demora 8 horas para percorrer esses 700 km, o cálculo feito aqui é simplesmente o quê? 700 dividido por 8, tá? 700 dividido por 8, 700 km dividido por 8 horas. Aí a gente tem o quê? A velocidade média durante aquele período. Ok? Então, o movimento uniforme ele é apenas baseado no que? No cálculo da velocidade média. E velocidade média, ela é o que? Variação de espaço, ou seja, o espaço percorrido sobre o que? Variação de tempo. O tempo que ele demorou para percorrer um determinado espaço. Ok? Então, esse é o cálculo da velocidade média. Aí, o que é a variação de espaço? Espaço final menos o espaço inicial. Variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Então, por exemplo, se um veículo ele começou a ter uma velocidade constante lá no quilômetro 30 e até o quilômetro 90 ele manteve essa velocidade constante, entre o quilômetro 30 e o quilômetro 90 a variação de espaço vai ser o quê? 90 menos 30, 60 quilômetros. Ele andou 60 km a uma velocidade constante, ok? Se ele demorou 20 minutos com isso, o tempo é o quê? 20 minutos. Lembrando que todas as vezes que nós tivermos a relação quilômetro e o tempo em minutos, você precisa fazer essa relação aí, transformar o quilômetro em metro e os minutos em segundos, para a gente ter sim metros por segundo, tá bom? Então aqui ó, SF é chamado espaço final, S é o espaço inicial, T o tempo e V a velocidade. Espaço inicial é lá de onde o carrinho começou a manter uma velocidade constante, espaço final onde ele terminou essa velocidade constante, ou simplesmente o espaço que ele percorreu, ok? Essa função horária aqui, a gente tem o que? Essa aqui é a chamada função horária do espaço. Mas será que ela tem diferença para essa daqui? Não, não tem. Elas são a mesma, tá? Essas duas fórmulas aqui, elas são a mesma fórmula. Olha, você não sabia disso? Que bom, então descobriu agora, né? Ou simplesmente você não relacionou. Porque quando a gente olha, alguns exercícios são aplicados essa fórmula, outros essa. Na verdade, elas são a mesma, elas só são vistas sob uma perspectiva diferente. Essa daqui é sobre a perspectiva da função horária. Então, quando a gente está lidando com uma função, tá bom? Por que elas são a mesma? Aqui, ó, tem até uma resolução rápida. Ó, se eu substituir aqui nessa fórmulazinha a variação de espaço, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui é variação de espaço. Espaço final menos o espaço inicial. Variação de tempo é o T, ok? Se eu passar esse tempo para o lado de lá, eu vou ter o quê? Velocidade vezes o tempo. Espaço final menos espaço inicial ficou sozinho. Eu passo esse espaço inicial para o outro lado, ele vai somando, então eu tenho a fórmula igualzinha, ok? É a mesma fórmula. Ah, professor, mas qual que eu vou usar? Tanto faz, as duas de acordo com o que o exercício pede. Se ele estiver considerando uma função horária, por exemplo, usa ela nessa fórmula aqui, nesse formato. Ok? Por exemplo, se ele pede um exercício para analisar uma situação, você tem lá a fórmula do espaço, um movimento de um veículo, por exemplo, e a função horária desse movimento é essa daqui. Aí ele pergunta, qual
Qual o espaço inicial? Qual que é o espaço inicial? O 20. Por que que é o 20? Porque o 20 está na posição da fórmula, ou na fórmula que representa o quê? O espaço inicial. Qual a velocidade do veículo? O 5. O 5 está na posição do V, ok? Então pronto, simplesmente assim. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o quê? Um carro, deixa eu apagar o pingo aqui do i, ficou meio. Um carro atinge uma velocidade constante após 750 metros. Sabendo que o espaço percorrido foi de 2.500 metros e que a duração foi de 5 minutos, qual a velocidade média? Então, vamos primeiro ver quais são as informações que a gente tem, ok? O que que eu tenho aqui, ó? Vou ficar aqui no cantinho. O espaço inicial, o S0, é 750, ou seja, ele começou a andar sob uma velocidade constante lá no ponto 750 metros. O espaço final foi de 2.500 metros, ok? Então pronto, tá ali. O que que a gente tem depois aqui? O tempo, e aqui é que mora o perigo, pelo seguinte: o tempo ele está em 5 minutos, só que eu não posso usar a relação metros-minutos. Eu tenho que usar o quê? Minutos transformados em segundos, ok? Então 5 minutos, você multiplicando por 60, eu tenho o quê? 300 segundos, tá? Então vai dar 300 segundos. E aí, o que que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Jogando então na fórmula, eu tenho essa formulazinha aqui, tá bom? Espaço inicial mais o V vezes o T. O espaço final é 2.500. O espaço inicial vai ser do quê? Vai ser de 750. E a velocidade que eu quero saber, vou colocar mais aqui. A velocidade que eu quero saber que é e vezes o tempo, que é 300, ok? O 750 passa para o outro lado subtraindo, igual a V vezes 300. Aqui nós vamos ter 2.500 menos 750 dá 1.750, o V vezes o 300. O 300 vai para o outro lado, eu só vou inverter a ordem da leitura aqui, tá? O V vai para o outro lado dividindo, perdão, o 300 vai para o outro lado dividindo, então você vai ter 1.750 dividido por 300, que vai dar 5,83, pode arredondar aí, 3333, vai dar uma dízima periódica, tá bom? Então 5,84 o quê? Metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade dele, ok? Então assim, aqui nós temos o exemplo de um exercício que envolve função horária, espaço, variação de espaço sobre o tempo, resultando então no cálculo da velocidade. Beleza? Continua aí, que no próximo vídeo a gente vai revisar aqui sobre o movimento uniformemente variado, tá bom? Um abraço para vocês.